Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, os falsos profetas, item 8. Vamos à leitura do Evangelho. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, sem apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina, a regenerar seu povo, serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fuge dele, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma contra o desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vias passar em vossos sonhos e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luís, 1861. Então, meus queridos amigos, conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Kelly Nascimento e Adriano Passos.
A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos inspire aqui hoje, essa noite, nesse estudo que vamos fazer juntos. Esse tópico do Evangelho, ele nos coloca uma certa dúvida, né? Quando fala dos falsos profetas. Esses falsos profetas, desde que o mundo é mundo, sempre os teve. Inclusive, próprio Jesus foi confundido como um falso profeta, foi julgado, né? E sabemos o grau de bondade, conhecimento que ele era, que ele é, deixando para a gente essa verdade perfeita e real, que a todo momento nós trombamos com ela, que é uma forma de a gente poder entender quem que é o profeta e quem são agora aqueles que podem ser similares aos profetas que antecederam a Cristo. O que fala o Evangelho não é que não vai vir mais profeta, não é que não vai vir mais as pitonisas, os pitons, né? Sim. Hoje temos várias formas de profetas. Dentro da doutrina espírita poderíamos falar das várias colocações que temos aqui dentro, trabalhando. Temos médiuns, oradores, temos passistas, mas não só esses são profetas. Profeta hoje é todo aquele que leva a palavra, a caridade para uma pessoa. Basta uma pessoa. Se essa pessoa acolher a palavra ou não, mas desde que façamos da forma correta, sem querer ter algum retorno que não seja o amor ou fazer mesmo a caridade, se fazemos isso com o coração, aí podemos nos considerar profetas. Profeta é aquele funcionário do asilo, funcionário do hospital, que faz o seu trabalho com zelo. O profissional da saúde, o médico, dentista, professor. Por que não são profetas? O professor leva o conhecimento e a forma mais fácil de um falso profeta conseguir prosperar em um meio é através da falta de conhecimento daquele meio, da falta de estudo dos componentes daquela sociedade. Então, para podermos fazer esse julgamento, interessante isso aqui, né? Aqui no texto fala, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Eu não me recordo, e hoje isso aqui me chamou a atenção, que a gente vive falando assim, não podemos julgar ninguém.
Mas aqui fala para julgar. Por quê? Porque uma situação de um falso profeta, ele pode levar uma multidão, uma sociedade inteira, para um caminho errado. Pode prejudicar vários setores da sociedade. Vamos num exemplo? Um político, um mau político, um político corrupto. Quantos maus que nascem ali daquele ato de corrupção, prejudicando crianças, idosos, a sociedade em geral. Ali a gente tem falsos profetas. Com raridade, temos profetas verdadeiros e devemos julgá-los, sim. E somente o conhecimento, não só o conhecimento do mundo, ou seja, não só o conhecimento mundano, da física ou da química, né, as relações interpessoais, mas esse profeta que perambula no meio da gente, nós temos uma forma muito melhor de julgá-lo, que é estudando os ensinamentos de Cristo e observando se o que ele fala é o que ele faz. Vários e vários médiuns que a gente vê, talvez uns sejam médios, outros não, mas nós vemos cartazes. Entrego o seu amor em uma semana. Acabo com um casamento em 2 dias. Curo os seus problemas financeiros. Curo a sua perna que é torta. E tem gente que acredita, que é pior. Falta de estudo, em todos os sentidos aí, né? E esses que falam que fazem isso, de imediato, quando se cobra alguma coisa dentro de uma casa espírita ou em uma casa que se fala que faz caridade, lê sorte, isso já devemos ficar atentos. Ali pode ser médium, pode ser profeta, mas é um falso profeta, é um falso médium. Não que não tenha o dom, talvez até tenha o dom sim, mas a falsidade e a verdade destes profetas que são citados aqui no texto do Evangelho lido é em relação à caridade, é em relação às obras de Jesus. Porque mais à frente do que eu li, fala assim: se os que se dizem revestidos do poder divino, revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eterna, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras lhe juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então, o julgamento que devemos fazer é em relação às obras, os atos que decorrem daquele médio, daquele profeta, a conduta da pessoa no mundo lá fora. Talvez aqui dentro, né, seja um doce,
mas lá fora cobra juros extorsivos, xinga todo mundo no trânsito, intolerante com pessoas doentes, com pessoas que têm algum defeito físico, intolerantes com as crianças, com os idosos, com os mais pobres, com os mais ricos. E, invariavelmente, podemos afirmar aqui uma coisa. Muitos que hoje estão dentro da casa espírita, médiuns, de todas as matizes, podem ter começado a exercer o seu dom de uma forma errada. Mas isso não o deixa o resto da vida preso àquele erro. Deus, a espiritualidade, Jesus, nos possibilita várias oportunidades de correção do caminho. Então, um desses médiuns que estava trabalhando ali, ganhando sorte, tentando arrumar casamento para um, desfazer outros, chega um belo dia que acontece alguma coisa que o desperta. Ele tem um revés de alguma coisa que ele falou para uma pessoa e deu errado. E desse erro nasce um novo profeta, um novo médium. Todos nós temos condições de errar. Acho que mais erramos do que acertamos, né? Isso também cabe aos falsos profetas para fazer a mudança da chave de falso para um verdadeiro. O perdão, que é tão falado, né? É tão buscado, que a gente busca das outras pessoas quando nós fazemos algo errado, ele também vale nessa hora, quando estamos no caminho errado. E para poder encerrar aqui essa primeira parte da minha fala, esses falsos profetas, como eu disse no início, desde o início do mundo nós os tivemos, mas também tivemos os bons. E agora ainda acontece a mesma coisa. Lá na frente, o que eram os apóstolos de Jesus? Eram seguidores do profeta, mas também que eram profeta. E no meio deles, teve um que o traiu. Podemos tratá-lo, ele, como um falso profeta? Se Jesus, que foi o traído, o perdoou, e nós? Nós todos aqui somos um pouco de Judas, todos os dias. E todos os dias somos perdoados e oportunizados para um novo começo. Então, esse julgar os falsos profetas deve começar, primeiro, em adequar a nossa fala boa ao nosso comportamento, à nossa caridade.
e ao nosso amor. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. Com grande satisfação que estamos aqui, né, Adriano, para fazer esse estudo com vocês. E esse título, né, dos falsos profetas, é assim, até um pouco polêmico a gente falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que a gente tem que começar, às vezes, a separar as coisas, né? Por exemplo, nós temos vários segmentos, né? Aqui a gente está dentro da doutrina espírita, né? Que a gente fala que a gente sabe que não tem dogmas, não tem uma tradição que você tem que seguir, né? Não tem cerimônias, não tem isso. Então a gente adapta, né, a esse pensamento, a esse conhecimento, e dentro disso tudo, né, que a doutrina espírita, por exemplo, estou falando da doutrina porque nós estamos aqui, né, gente? Mas dentro desse segmento que existe, né, dentro da doutrina espírita, que está escrito no Evangelho, o Evangelho que não é só nosso, né, não é só da doutrina espírita, nós temos dentro disso, né, que somos humanos. Vamos começar por esse princípio, né? Aqui, por exemplo, Jesus de Nazaré é uma casa grande, tem vários trabalhadores, né? Tem escalas, divisões, e presidente, tudo mais. A gente não tem uma hierarquia, né, daquele que está lá em cima com aquele que está lá embaixo, pelo menos a intenção é essa, né? Nós não temos, mas nós temos pessoas, nós temos grupos de pessoas de toda espécie, de todo pensamento. Não é porque a gente frequenta a doutrina espírita que nós pensamos exatamente igual. Vocês concordam? Nós estamos aqui, se a gente for fazer um bate-papo aqui, né, cada um tem um pensamento diferente, não, tem visões diferentes. Então, muitas vezes, a gente culpa as doutrinas, né, ou as religiões. Não estou falando só do espiritismo. São todos, né, todas. Aonde existe nós, que somos seres humanos, existe falhas. Porque cada um de nós estamos num processo evolutivo diferente. Não é porque eu venho aqui assistir palestra, né, que eu vou falar que eu sou espírita, que eu sou especial. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Eu sou especial, porque eu estudo a doutrina espírita e eu sou um espírita. Não tem nada disso. Nós somos tudo igual. Dentro das nossas diferenças, vamos falar assim. Mas nós sabemos que nós estamos nesse processo, né? No entanto, é por isso que nós estamos aqui. Se a gente tivesse tão evoluído, não precisaríamos nem estar aqui, né? Então, partindo desse princípio, gente, o que acontece? Dentro de todas as doutrinas, existe também nós que estamos lá, juntamente com o nosso ego. Aí que peteca tudo, né? Sabe aquele ego que a gente tem? Muitas vezes, ele cresce e, dependendo da posição que estamos, até mesmo aqui, vamos falar aqui de palestrante, né? Então, dependendo do estágio evolutivo que a gente estiver, né, vamos falar assim, vou falar, nossa, eu chego e eu estou assim na posição mais, né, como se diz, mais lá em cima. Então, quando eu tenho a sensação de que o poder ou o status está na minha mão, isso é nosso, viu, gente? Não é só aqui dentro, não. Nós estamos falando aqui porque o texto né, se refere assim. O Adriano explicou muito bem aqui que os profetas não é só dentro das religiões, mas assim, a gente vê isso claramente dentro das religiões, né? Então, como a gente está aqui dentro, o que acontece? O nosso ego, ele se exalta.
E quando nós com o nosso instinto ainda, vamos falar assim, nosso instinto primário ainda vibra muito forte dentro de nós, quando a gente tem a sensação de que a gente tem o poder e que a gente está influenciando ali no meio do caminho, muitas vezes a gente vê as histórias, né? E as histórias, assim, às vezes até parecidas, né? Desses falsos profetas, que começa ali numa linha bacana, sabe? Num pensamento de uma consciência bacana, uma ideia bacana, né? De realmente ajudar. E aí, quando chega ali no meio da história, no meio do caminhar, né, você vê que aquele, entre aspas, aquele falso profeta ali, ele começa a se desviar. Porque ele começa a perceber que o poder e o status está aumentando ali. O Adriano falou muito bem aqui a questão da política, né? A gente não discute política aqui, graças a Deus, né? Mas é claro da gente ver. Mas pode usar de exemplo. É o quê? Mas pode usar de Podemos exemplo. usar de exemplo, sem citar nome nem nada, né? Podemos usar de exemplo. Não é uma situação de poder? Peraí, eu estou lá em cima e por exemplo, eu vou governar para milhões. Eu vou coordenar centenas, bilhões de pessoas. Então, isso, muitas vezes, para nós, né, que estamos, vamos falar assim, que estamos atrasados ainda, que estamos caminhando ainda, é muito perigoso. Porque a gente faz bobagem sim, gente. Hoje a gente está aqui embaixo, às vezes julgando quem está lá em cima, né? É o governo, é o presidente, são os agregados, né? São os governadores, a gente está aqui julgando, mas pensem, se a gente estivesse no lugar, será que a gente ia fazer tudo certinho? Tudo bonitinho? Quando a gente tem o poder na mão, né? Esse ego nosso ele é muito forte. Ele tira a gente do caminho. Eu lembrei que também, né, a gente faz, a gente tem a participação lá na evangelização no Maria de Nazaré, e eu lembrei de uma historinha. A historinha que a gente passa para as crianças e tudo, né? E a historinha era o seguinte. Aí falou que dos falsos profetas, eu lembrei, né? A historinha era o seguinte, até bem simplóriozinho, mas dá para ilustrar. Eram dois irmãos, né? A menina e o menino. E a irmãzinha, ela estava doente. Estava muito doente, na cama, né? A historinha conta assim, que ela estava na cama, muito ruim e tal. E o irmãozinho, né, muito apertado, né, começou a fazer preces para a irmãzinha, para ela melhorar. E aí ele foi fazendo prece, e essa irmãzinha melhorou. E realmente ele foi ouvido, porque a gente é ouvido nas preces, né, gente? Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser o que for. Quando a gente se propõe a fazer uma prece verdadeira, lá de dentro, a gente é ouvido na mesma hora, sem dúvida. Mas então, aí a criança começou a perceber que ele tinha um poder. Qual o poder? O poder de quando ele se concentrava de verdade e fazia a prece, aquilo acontecia. E aí a historinha conta, né, que os vizinhos pediam para ele fazer prece e tal. E ele começou a cobrar. A criança, né? Começou a cobrar para fazer as preces. Aí ele começou a cobrar e começou a achar aquele negócio bacana, né? E tudo. Só que o que aconteceu? No momento que ele começa a cobrar, aqueles amigos espirituais e os mentores espirituais que ele tinha, que ajudavam a ele, começou a se afastar. E ele começou a perder o poder que ele tinha da prece, da oração, né?
E aí é muito bacana a história, porque aí, no final das contas, né, ele começa a perceber, ele fala, mas tem alguma coisa errada, né? Tem questão de energia, né, gente? A gente sente. Ele fala, mas engraçado, né? Já não está tão forte mais. Mas isso não é história, não, isso é verídico. Isso acontece. Isso acontece, mas Pois lá era é. a historinha, né? Do livro, era a historinha. E ele, no final das contas, né, ele começa a perceber, ele fala, isso tem algo errado, né? Nisso tudo. E ele volta, fala, não, eu vou, né, eu tenho que começar a fazer de forma diferente. E ele volta lá né, a realidade, né, que não era dessa forma que iria funcionar. Então, gente, é isso que acontece. Não é só com os falsos profetas, é aquele que está lá em cima e que foi para a televisão. Não, somos nós também, né, Adriano? Somos nós também. E essa historinha dessa criança é o que acontece realmente. É o que acontece. Muitas vezes, né, a gente, principalmente aqui na doutrina espírita, que a gente sabe que a gente tem as ajudas espirituais, né? Se a gente não tivesse, acho que a gente não. Eu falo que, até mesmo quando a gente está aqui conversando, se não fossem as ajudas espirituais que a gente tem, a gente não conseguiria. Quantas vezes que a gente já chega aqui e bloqueia, né? A gente faz uma oraçãozinha assim básica, bem baixinho, vê o mentor, começa a dar a primeira palavra e chega todo o texto que a gente precisava de falar. A gente é intuído, nós somos intuídos a todo momento, né? Então, gente, aí o que acontece? Às vezes a gente descobre, né, esse poder que a gente tem. E não são poderes especiais, não. Cada um de nós aqui tem esse poder. É só a gente praticar. Começa a praticar dentro de casa a leitura, né, Adriano? As leituras. Esses livros aqui, ó, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna, esses que a gente não tem, né, assim, são mais simples, vamos falar assim, né? O tanto que a gente consegue modificar a energia dentro da casa da gente. Então, não são coisas especiais, não. Né, claro que, para certas pessoas, a sensibilidade é maior, né, a facilidade, às vezes, de comunicação. Mas isso é tudo dependente da nossa missão aqui, do que nós precisamos desenvolver aqui. Né? Às vezes a gente pensa, não, podia ser daqueles que vê e que, né? É muito a maioria das pessoas que chegam aqui é essa curiosidade de, será que eu vou ver? Será que eu vou conversar com fulano? Vou conversar com ciclano? É o que a gente mais escuta, né? O que mais pergunta para a gente, eu vou lá. Será que eu vou receber uma mensagem do meu pai? Vou receber uma mensagem da minha mãe? Né? Aí recebe e assusta. Às vezes a gente não está nem preparado, né, para receber esse tipo de mensagem. Então, gente, primeiramente, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a mídia também, quando é descoberto esses falsos profetas, né, que a mídia quer colocar todo mundo na mídia, certo? E aquilo que está mal feito chama a atenção da gente. E aquilo vai. A gente sabe daí de pouco tempo aí de casos, né? Não preciso nem de falar nome, mas vocês sabem que está aí, foi descoberto isso, foi descoberto aquilo e tal. E a gente para e pensa, será em que momento, né, Adriano? Porque tem coisa verdadeira ali. Será em que momento que começou a desviar? Em que momento que o negócio começou a desandar? Porque geralmente tem uma parte verdadeira, gente, sabe? Ninguém começa, por exemplo, né, desse falso profeta. Ninguém começa por vamos falar assim, por uma imaginação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou enganar ciclano. Não, começa por uma coisa que realmente é diferente. Ele sabe que é diferente e ele vai dando a asa para aquilo. Somos nós, tá, gente? Estou falando eles, mas estou falando nós. Nós somos assim. Nós somos dessa forma.
né? Vocês lembram daquela novela, até lembrei também daquela novela O Profeta? O Profeta, vocês lembram? O Profeta? Ele enganava as pessoas. Vocês lembram? Mas ele realmente tinha um dom especial. Mas a novela também é interessante, gente. No decorrer da novela, ele começa a perceber que ele pode ter ganhos com isso. E foi exatamente a historinha do menininho lá. A partir do momento que ele começa a perceber, humano, gente, ó, tá vendo? Por isso que eu estou ligando. No momento que ele começa a perceber que ele pode ter ganhos com aquilo, que ele pode ter status com aquilo, aí começa a desandar tudo. Ele nem tem mais aquele... O dom vai acabando, porque vai acabando o sentido, vai perdendo o sentido, né? Então, na novela mostra ele, né, algumas vezes no salão e tal, o pessoal pagando para entrar no salão, aquele salão mais, né, esplendoroso, salão mais chique e tal. Então, isso é muito comum de acontecer. Mas nós, vale a gente julgar, né? Não vale. Porque todos nós estamos em processo de evolução. Vale a gente se questionar, sim. Em que momento será que desandou o negócio? Né? Por que será que poderia ser uma história muito bacana? Poderia ter um decorrer, uma caminhada muito bacana, muito legal, mas no meio dela, por negligência, por exaltação, acho que mais por exaltação mesmo desse ego que todos nós temos, né, é que começa a desandar. Então, vale a pena a gente começar a prestar atenção nisso, né? Não só nesse estágio aqui, mas em tudo que a gente for fazer, nós não deixarmos esse ego nosso se exaltar demais, né? A gente começar a se achar, porque a partir do momento que a gente começa a se achar bom demais, é que a coisa começa a desandar, né? É que o negócio começa a dar errado, a energia começa a mudar, sabe? Então, a gente tem o afastamento. Não é que a gente tem o afastamento daqueles que querem nos ajudar, não, né, Adriano? É o contrário. É nós que realmente nos afastamos deles, né, pela questão da energia. Por quê? Vamos falar, por exemplo, se a minha energia vamos falar que eu estou com uma energia bacana agora, né? Então, a minha conexão com aqueles que estão com a mesma energia minha pode ser encarnado também, ou desencarnado, é aonde eu vou puxar para mim. É como se fosse um imã. Somos todos espíritos aqui, concordam? Somos espíritos que temos essa parte carnal aqui para nos sustentar. Nós, no final das contas, somos todos espíritos, né? Desencarnados também, que estão aqui, e encarnados. Então, a partir disso, pela nossa sintonia, nós vamos puxando para a gente aqueles que têm mais ou menos aquela energia. Então, se eu abaixo muito a minha energia, aqueles mentores espirituais, né, aqueles que gostariam de estar perto de nós, aqueles espíritos felizes, vamos falar assim, é nós mesmos que vamos nos afastando deles. Não é eles que pensam, não, vou largar ele que ele... Não. Somos nós mesmos. Pela questão da sintonia, a gente não consegue mais estar perto. Né? Então, André Luiz, lá no filme Nosso Lar, né, ou quem leu o livro também, mostra exatamente isso. Questão da energia, né? Sintonia. Quando ele desencarna, ele está no plano espiritual, ele passa pelo... Vocês devem ter visto, né? Ele passa pelo umbral e tudo mais, para depois ele começar a enxergar que ele precisa de ajuda, ele começa a sair de lá. Mas várias vezes a mãe, né, ela vai atrás dele para querer ajudá-lo, só que ele nem vê. Ele não consegue nem ver a mãe, porque a mãe estava num processo diferente, estava numa sintonia diferente. Então, por várias vezes, ela foi lá para tentar
ajudá-lo, tentar tirar ele dali, mas não tinha como, porque ele não conseguia nem ver. Pela sintonia dele, né? Estava tão diferente que ele não conseguia nem ver, né? Não conseguia nem ver a mãe. Então é isso, gente. É nós vigiarmos, nos vigiar, sempre. O Evangelho está aqui, orar e vigiar. E é isso, eu acho, o princípio de tudo é a gente vigiar. Porque mesmo a gente vigiando, a gente cai. A nossa vibração cai e às vezes a gente nem percebe, né? Então muda completamente aqueles que a gente vai puxando para perto da gente, né? Então, com isso eu encerro a minha parte, né? E agradeço a todos vocês, aos internautas também, e que nós possamos ir embora hoje pensando nisso, no nosso ego, né? O quanto que ele se encontra hoje exaltado, e a questão do orai e vigiai, para nós fugirmos um pouquinho desse falso profeta aqui. A gente não ser tão falso assim. O maior profeta que nós tivemos, que foi Jesus, as pessoas que ele arrastou, inclusive todos nós, foi através de exemplo. Foi através de seus atos, dos ensinamentos, junto com os atos dele. Eu desconheço alguma passagem do Evangelho em que ele fala assim: eu te curei. Pode ir embora que eu te curei. Não. Ele fala assim: pode ir, que a sua fé te curou. Então, todos nós somos profetas. Todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. E para poder melhorar esse nosso profetismo, essa nossa mediunidade, esse nosso exemplo, é estudar para não sermos ludibriados e enganados, e também espalhar bons exemplos, boas atitudes no meio que a gente vive. Que todos nos observam, principalmente o mundo espiritual. Uma boa noite, muito obrigado a todos.